Olá, olá a todos da Escola Israel Leocádio. Mais um vídeo aqui para todos vocês, dessa vez falando sobre movimentos terrestres e zonas climáticas, ok? No meu último vídeo, aliás, no vídeo anterior, eu falei sobre coordenadas geográficas. É importante vocês acompanharem esse vídeo para entender melhor esse assunto sobre movimentos terrestres e zonas climáticas. Por isso, eu desejo que vocês primeiro dêem uma olhada lá no vídeo lá, que está bem bacana, bem didático, bem compreensível. Espero que gostem, espero que entendam. Qualquer dúvida, estou aqui para tirar dúvidas. Vamos lá para o assunto. Bem, vamos iniciar primeiro discutindo que aqui nós temos a linha da eclíptica do movimento do Sol, no movimento da Terra também, onde nós podemos observar que o Sol, em alguns momentos do ano, ele se encontra posicionado sobre o equador celeste, é como se fosse o horizonte da Terra, vamos dizer assim, a grosso modo. E em outros momentos do ano, o Sol se encontra mais alto, aqui no seu movimento aparente, certo? Esse movimento do Sol, em alguns momentos do ano, na linha do equador celeste, e outros momentos do ano mais alto, na esfera celeste, que é essa esfera aqui, ó, que vocês podem observar. Esse momento de mudança de posição do Sol é o que marca os solstícios e os equinócios. Então, quando o Sol ele está ou mais alto, uma posição mais alta, ou numa posição mais baixa, é quando acontece os solstícios, tanto em junho como em dezembro. Quando o Sol está numa posição, posicionado nessa linha do equador celeste, de forma totalmente direta, olhando aqui direto para a Terra, é quando acontece os equinócios, Vamos entender melhor aqui no slide. Vejam, olhando aqui o Sol, vocês podem observar que quando o Sol, a luz do Sol, incide diretamente sobre o centro da Terra, é quando acontece os equinócios, Então, quando o Sol incide diretamente sobre o centro da Terra, distribuindo igualmente a luz do Sol, acontece os equinócios. O equinócio, acaba gerando como consequência as estações do ano de primavera e de outono. Se acontecer a primavera no norte, acontece o outono do sul. Se acontecer o outono no norte, acontece a primavera no sul e vice-versa. Agora, se a gente observar aqui o Sol, sua posição do Sol, de forma mais afastada do centro da Terra e distribuindo a luz nas partes mais acima, como aqui no norte, ou mais abaixo, como aqui no sul, Se a gente observar esse momento em que o Sol ilumina mais uma parte da Terra do que outra, distribuindo desigualmente a luz do Sol, ocorrem os solstícios, Então, os solstícios é esse momento em que o Sol distribui desigualmente a sua luz, ou ilumina mais embaixo e torna a sombra em cima, ou ilumina mais em cima e torna a sombra embaixo. Então, o solstício ou vai acontecer como principal consequência o verão ou o inverno. Se acontecer o inverno no norte, acontece o verão no sul. Se acontecer o inverno no sul, acontece o verão no norte e vice-versa. Para deixar bem claro, pessoal, o equinócio é quando os hemisférios norte e sul recebem igual luminosidade do Sol. Então, os dias serão iguais com as noites, vão ter a mesma duração, E aí vai acontecer as primaveras e os outonos como principal consequência. O solstício é quando o hemisfério norte e sul recebem luminosidade do Sol de forma desigual. Então, os dias e as noites vão ter durações diferentes. Ocorrem aí os verões e os invernos. Para a gente observar que o movimento de translação, a primeira lei é a lei da forma do movimento, onde o Sol ele não está no centro do sistema solar, como eu coloquei aqui a observação, E vocês podem observar
que a Terra gira em torno do Sol, né? E em alguns períodos a Terra está mais distante, chamado de afélio, né? Aqui está a data, em julho, né? Dia 4 de julho. Em alguns momentos a Terra está mais próximo do Sol, como por exemplo aqui em janeiro, ok? Então, a forma elíptica da Terra ao redor do Sol é a primeira lei do movimento de translação. A segunda lei é a lei da velocidade do movimento, quer dizer, quando a Terra está aqui no afélio, a velocidade é mínima, né? E aí, quando ele vai se aproximando do periélio, né? Esse movimento aqui, ó, ele vai ficando mais acelerado. Então, o periélio, o movimento ele é muito mais rápido. Por quê? Porque a atração que a Terra tem com o Sol, né? Essa atração dos corpos no universo, motiva uma maior velocidade do corpo, não é? Então, e quando a Terra está mais distante, a velocidade é mínima. Quando a Terra está se movimentando em direção ao afélio, o movimento fica retardado, né? Então, aqui você tem um movimento retardado em direção ao afélio e o acelerado em direção ao periélio. Na terceira lei, as áreas iguais, podemos observar que tanto na área 1 como na área 2, a Terra varre em tempos iguais, né? Então, essa área 1, né, e a área 2 vão ter tempos iguais. Então, são áreas iguais em tempos iguais, áreas iguais em tempos iguais, terceira lei. A quarta lei, né, podemos dizer assim, que a obliquidade, a inclinação da Terra em relação ao Sol, que é de 23 graus e 27 minutos, né, motiva a existência de 4 estações do ano, né, verão, inverno, outono e primavera, certo? E esse movimento que a Terra faz nessa inclinação é a chamada de precessão, ok? E isso explica bem as 4 estações. O movimento de translação da Terra, a gente já observou que no solstício a distribuição da luz do Sol é desigual. Veja que aqui no norte está bem iluminado, verão, e no sul está na sombra, inverno, certo? E outra, aqui desse lado, né? Quando você observa que o norte está na sombra, ocorre o inverno. E aqui o polo sul está iluminado, verão, certo? Então, claro, que no dia 21/6 vai acontecer a maior noite para o hemisfério sul. Já no dia 22/12, nessa representação, vai acontecer o maior dia para o hemisfério sul. Já no equinócio, né, a gente observa que a distribuição da luz do Sol, né, é igual, né, não é diferenciada. E aí acontece os outonos e as primaveras aqui nas datas representadas. Quer dizer, o dia e a noite têm a mesma duração, certo? Só uma observação, os dias aumentam no inverno e na primavera. O movimento de rotação da Terra tem 5 consequências. A primeira é a variação dos dias e das noites. A segunda, a forma da Terra, que é a geóide. A gente pode observar que o diâmetro equatorial da Terra é muito mais extensa do que o diâmetro polar, o que mostra que a Terra tem um formato oval, não é? Outra coisa é os fusos horários, né? Há mudanças de dias, de horas, né? A partir do movimento de rotação da Terra de oeste para leste. Nesse movimento, daqui para cá, de oeste para leste, beleza? Outro é o efeito Coriolis, quer dizer, o movimento das massas de ar e das correntes marinhas tendem para o oeste, né? Então, esses movimentos das massas de ar, eles vão contrariar o movimento de rotação da Terra, que é de oeste para leste, ok? E também o desnível dos oceanos, certo? Então, o movimento das massas dos oceanos também é uma consequência da rotação terrestre, beleza? Chegando aqui nas zonas térmicas, a gente observa que quanto maior a latitude, menor a temperatura.
Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Portanto, aqui no Círculo Polar, nós temos uma latitude alta, grande, né? 66 graus, e um frio intenso, tanto no Ártico como no Círculo Polar Antártico. Já no Equador, 0 grau de latitude, latitude baixíssima, 0, né? E a luminosidade é forte. Por isso que essa máxima é válida. Só para a gente deixar um ponto importante, né? A zona tropical, essa zona que recebe maior luminosidade do Sol, né? Que fica entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, Câncer aqui, 23 graus 27 minutos norte, Capricórnio, 23 graus 27 minutos sul. Então, essa zona tropical, ela também pode ser chamada de intertropical, beleza? A zona temperada, ela pode ser também denominada de subtropical. A zona temperada é onde nós temos as 4 estações do ano bem definidas, ok? E a zona polar norte, né? Ou a zona polar sul, as zonas onde tem as maiores latitudes, e por isso que são frias, se chamam também de zona fria, beleza? Então, as latitudes, nós temos as zonas tropicais de baixa latitude e de aumento, né, de calor, de temperatura, porque recebem a luz do Sol de forma direta. A média latitude é onde nós temos as 4 estações do ano bem definidas, ok? Tanto aqui no norte como aqui no sul. E a alta latitude, onde nós temos temperaturas baixíssimas, né? Beleza? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima vez. Tchau, tchau.